O homem conhecido na história como Ayatollah Ruhollah Khomeini nasceu como Ruhollah Moshe Khomeini em 17 de maio de 1900 na cidade de Khomein, no Irã, ao noroeste de Isfahan. Ruhollah significa Espírito de Allah ou Espírito de Deus. Seu pai era Mustafa Moussaoui, um clérigo muçulmano nascido em 1862. O pai dele, o avô de Ruhollah, um homem chamado Ahmad Hindi, foi um alim ou ulama, um estudioso muçulmano de direito e doutrina religiosa. Ahmad era originário de Kintur, na Índia, uma região que ele supostamente deixou para escapar do controle cada vez mais rígido dos britânicos sobre aquele país. No século XIX, ele migrou primeiro para a Mesopotâmia e depois se estabeleceu em Cumayen, no Irã. Diante disso, Ruhollah nasceu em uma família de clérigos muçulmanos e estudiosos religiosos bem estabelecidos. Sua mãe era Aga Khanum. Ruhollah era o terceiro filho do casamento dela com Mustafa, tendo 2 outros filhos, Murteza e Nur al-Din, que significa a luz da fé. Tendo nascido no final da década de 1890, quando Ruhollah tinha apenas 3 anos de idade, em 1903, seu pai foi morto durante uma onda de violência que eclodiu devido à oposição de Mustafa às desigualdades do sistema fundiário iraniano, deixando ele e seus irmãos para serem criados pela mãe e por uma tia chamada Sahibet. Khomeini nasceu em um país que era uma das poucas nações na Ásia e na África que não era uma colônia das potências ocidentais. No início do século XX, isso era resultado de sua longa e orgulhosa história como centro de grandes civilizações e potências regionais. Irã é um nome mais moderno, e durante grande parte de sua história, a região foi conhecida internacionalmente como Pérsia, devido a um termo grego para a área. Já no 3º milênio a.C., esta era uma região importante, adjacente tanto às civilizações da Mesopotâmia, a oeste, quanto à civilização do Vale do Indo, a leste. No século VI a.C., o Império Persa surgiu como o maior império do mundo, controlando terras desde o Mar Egeu e o Egito até o atual Afeganistão e Paquistão, a leste. Durante a Era da República e do Império Romano, o Império Parta, com base na Pérsia e na Mesopotâmia, foi a única grande potência que permaneceu um problema constante para os romanos. Na época medieval, tornou-se uma parte fundamental do califado muçulmano governado a partir de Bagdá. Após as conquistas mongóis, dinastias nativas surgiram na Pérsia, que eventualmente dariam origem ao Império Safávida, no século XVI. Esse foi um dos poucos poderes que resistiram à expansão do Primeiro Império Otomano nos séculos XVI e XVI I. Enquanto isso, a Pérsia perdeu uma grande quantidade de território no Cáucaso e na Ásia Central para o Império Russo em expansão no século XIX e acabou se envolvendo no grande jogo pela dominação da Ásia Central, entre a Rússia ao norte e a Grã-Bretanha ao leste. Na Índia, manteve sua independência sob a dinastia Qajar, que governou a partir de 1789. Isso fez com que fosse um dos menos de 10 países na Ásia e na África, como Japão, China, Sião e Abissínia, que conseguiram permanecer independentes. No auge da era europeia do imperialismo, todos esses países que mantiveram sua independência fizeram isso tentando se modernizar aos moldes ocidentais, com diferentes graus de sucesso. No caso da Pérsia, o longínquo reinado de Nasser al-Din Shah Qajar introduziu muitas reformas durante seu governo de 1848 a 1896. Assim, quando Khomeini nasceu, foi em um país que estava tentando ocupar seu lugar entre as nações modernas do mundo. O que mais impactou o país, enquanto Khomeini crescia nas décadas de 1900 e 1910, foi a descoberta de vastas reservas de petróleo aqui, e a intervenção britânica no Oriente Médio
quando começou a transição da Marinha Real de motores movidos a carvão para motores movidos a petróleo. O Acordo Anglo-Persa de 1919 praticamente transformou a Pérsia em um estado vassalo britânico e foi profundamente criticado pelo governo dos Estados Unidos como uma forma arcaica de imperialismo excessivo. Em 1921, um golpe de Estado levou Reza Shah Pahlavi ao poder. 4 anos depois, quando Khomeini estava chegando aos seus 20 e poucos anos, Reza Shah aboliu completamente a dinastia Qajar e tornou-se o novo Shah do Irã. Ele e seu filho governariam o país quase continuamente até o final da década de 1970. O governo deles foi o precursor necessário para a ascensão de Khomeini como líder supremo do Irã. Desde jovem, Ruhollah foi educado para seguir os passos de seu avô e de seu pai e se tornar um estudioso religioso. Quando tinha 6 ou 7 anos, ele já estudava o Alcorão e outros textos religiosos da Era de Ouro Árabe, entre os séculos VIII e XII d.C. Assim como a literatura mais nativa do Irã, especificamente os poetas persas de séculos passados. Isso formaria sua visão ao longo da vida de que a poesia e a literatura persas eram uma forma exaltada de cultura, em contraste com a música que era desaprovada por Khomeini. No final dos anos 1900, ele estava frequentando uma escola mais formal e continuou lá até a década de 1910. Elementos de sua educação e formação religiosa também eram supervisionados por membros masculinos da família, especialmente seus primos do lado materno. Tudo isso foi apenas parcialmente impactado pela Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, quando partes da Pérsia foram invadidas e ocupadas de diferentes formas pelos britânicos, russos e turcos otomanos. Após o fim da guerra, Ruhollah, que já demonstrava grande potencial como estudioso religioso, foi enviado para um seminário na cidade de Isfahan. Logo depois, ele seria atraído, no início da década de 1920, para a cidade de Qom, uma cidade sagrada para os muçulmanos xiitas e o maior centro de estudos xiitas do mundo. Hoje, esse status foi alcançado por ser o local do santuário de Fátima bint Musa, filha e irmã do 7º e 8º imames do islamismo xiita duodecimano. Antes de explorarmos a carreira acadêmica de Khomeini nas décadas de 1920 e 1930, vale a pena entender brevemente o ramo do Islã ao qual ele seguia, o islamismo xiita duodecimano. A divisão dentro do Islã entre muçulmanos sunitas e xiitas remonta ao século VII e aos primeiros dias da religião. Os sunitas apoiaram certos candidatos para suceder o profeta Maomé como chefe do califado, que estava surgindo, enquanto os xiitas apoiaram outros candidatos. A primeira disputa desse tipo surgiu em 632 d.C., quando o próprio Maomé morreu, porém, embora houvesse desacordos desde o início, a grande divisão ocorreu em 680 d.C., quando Yazid ibn Muawiyah sucedeu seu pai como o segundo califa do califado omíada. Isso parecia transformar o califado em uma monarquia hereditária. E alguns muçulmanos se opuseram a isso, preferindo a sucessão de Hussein ibn Ali, neto do profeta Maomé. O islamismo sunita se origina daqueles que apoiaram Yazid e que viriam a governar a maior parte do mundo muçulmano a partir de Bagdá por séculos. Enquanto os apoiadores de Hussein foram os primeiros muçulmanos xiitas, os xiitas duodecimanos são o ramo dominante do islamismo xiita, que afirmam que houve 12 imames legítimos ou líderes da religião, que sucederam a Muhammad, sendo o primeiro o genro do profeta, Ali, com Hussein sendo o terceiro imame e o 12º e último sendo Hujjat Allah ibn al-Hassan, que viveu no final do século IX e início do século X d.C. De acordo com a teologia xiita dos 12, Hujjat é Muhammad al-Mahdi,
uma figura que nunca morreu e, em vez disso, foi ocultada ou escondida, aguardando para retornar no fim dos tempos. Um sistema de crenças que se assemelha bastante a elementos da escatologia cristã, como a segunda vinda de Cristo. No decorrer das décadas de 1920 e 1930, Rukhala se destacou como um importante clérigo e estudioso xiita dos 12. Grande parte de seu trabalho foi baseada em uma mistura eclética de interpretações, muitas delas provenientes de escritores da Era de Ouro Árabe. Notavelmente Avicena, um estudioso persa do século X, primeiro amplamente considerado o maior filósofo da época, ele também incorporou elementos de Aristóteles e de outros filósofos gregos antigos, perspectivas que o mundo árabe havia incorporado extensivamente em seus sistemas de crenças entre os séculos VII e XI d.C. de Cristo. Além disso, Rukhala compôs um extenso corpo de poesias durante esses anos, a maioria delas com temas religiosos e filosóficos. Como resultado de seu trabalho abrangente, ele conquistou uma reputação como um dos principais estudiosos, entre muitos outros em Qom, no período entre guerras. Ao mesmo tempo em que viajava para outros locais religiosos e educacionais no Oriente Médio, especialmente Najaf, no Iraque. Isso lhe rendeu a distinção de ser um ayatolá, um termo no mundo islâmico equivalente a doutor em teologia na tradição ocidental. Embora ele não tenha escrito um texto completo, em formato de livro, até estar bem em seus 40 anos, ele publicou vários tratados e comentários. Nas décadas de 1920 e 1930, ele não desempenhou nenhum papel político explícito durante esses anos. As décadas de 1920 e 1930 também foram um período formativo na vida pessoal de Khomeini. Em 1929, ele se casou com Hatice Saqafi. Ela era filha de um clérigo muito respeitado de Teherã. Saqafi provavelmente tinha apenas cerca de 14 ou 15 anos de idade. Na época em que se casou com Rukhala, de 29 anos, ela seria a única esposa do ayatolá. E ele nunca se casou novamente, apesar da tolerância muçulmana à poligamia. Eles teriam 7 filhos ao todo, 2 morreram na infância. Dos 5 que sobreviveram, 2 eram filhos, Mustafa e Ahmad, e 3 eram filhas, Zahra, Sadiq e Farid. O casamento de Khomeini, apesar da grande diferença de idade na época da união, em 1929, foi harmonioso. Enquanto estava no Hajj, a peregrinação a Meca exigida de todos os muçulmanos capazes de realizá-la em meados da década de 1930, ele escreveu com carinho para a esposa, dizendo sentir falta dela enquanto visitava Beirute e outras cidades do Levante antes de ir para o oeste da Arábia. Todos os filhos dele se tornariam estudiosos religiosos de uma forma ou de outra. Na década de 1930, Khomeini já era conhecido por seu ascetismo e existência ritualística. De constituição magra e com um olhar penetrante, até mesmo intimidador, ele usou uma barba espessa durante toda a sua vida adulta. Conhecido por ser rigorosamente pontual e metódico em seu trabalho e em sua rotina diária, ele também era incrivelmente preciso. Em sua adesão às restrições muçulmanas, especialmente às normas islâmicas sobre a purificação ritual e a evitação de qualquer coisa considerada impura, um conceito fundamental no Islã. Independentemente do que se pense do Estado iraniano hoje ou de suas visões religiosas, não há como negar isso. Khomeini era um homem de crenças firmes, às quais aderiu de forma inabalável e era incorruptível. Nesses aspectos, ele comia, se vestia e agia de forma simples, diferente da grande maioria dos líderes revolucionários do século XX, que quase todos, sem exceção, se tornaram milionários e bilionários corruptos. Quando teve a oportunidade, Khomeini continuou vivendo em um apartamento modesto de maneira simples. Mesmo quando se tornou o líder do Irã, muitas décadas depois, manteve essa disciplina ao longo de uma vida longa. Embora estivesse a milhares de quilômetros dos principais centros de conflito na Europa,
o Irã logo seria envolvido na Segunda Guerra Mundial, interrompendo a vida de Khomeini e de muitos outros iranianos. O Shah havia desenvolvido laços estreitos com a Alemanha nazista na década de 1930, com quase metade das importações e exportações iranianas indo para a Alemanha ou vindo dela. Conspirações estavam em andamento dentro do Irã por elementos pró-nazistas para derrubar o regime em 1940 e 1941, e se aliar de forma mais firme com Berlim, antecipando um avanço alemão para o Oriente Médio. Após conquistar a região do Cáucaso da União Soviética, o que nunca aconteceu, mas de qualquer forma, os soviéticos e os britânicos decidiram invadir o Irã preventivamente em agosto de 1941, para garantir os campos de petróleo ali e permitir a passagem de suprimentos da Índia Britânica pelo país até a União Soviética. Reza Shah abdicou em favor de seu filho, Mohammad Reza Shah, 2 semanas após a ocupação soviético-britânica. Ele governaria por quase 40 anos. Enquanto isso, os aliados permaneceram como potência ocupante pelo restante da guerra, chegando até a realizar uma das principais cúpulas dos líderes aliados em Teherã. Nos últimos dias de novembro de 1943, após o fim da guerra, os britânicos e soviéticos se retiraram gradualmente do Irã, deixando o novo Shah no poder com forte apoio ocidental. Khomeini só gradualmente se destacou como algo além de um respeitado estudioso religioso no Irã. Durante a guerra, e de certa forma motivado pela ocupação aliada do país, Khomeini começou a trabalhar em seu primeiro livro. Este livro foi intitulado Kashuf al-Azra, que se traduz aproximadamente como Segredos Revelados. Publicado em 1944, ele defendia a reversão da ocidentalização e secularização explícitas da sociedade iraniana que haviam ocorrido sob o governo dos Shahs. Grande parte do texto tinha uma abordagem densamente teológica, embora antecipasse muitas das ideias que Khomeini desenvolveria nas décadas de 1960 e 1970. Fora isso, não há nenhum indício importante nas décadas de 1940 e 1950 de que ele, um dia, se tornaria o líder da resistência iraniana ao governo do Shah. O que o lançou a uma posição de destaque foi a morte, em 1961, do grande ayatolá Said Hussein Ali Tabatabai. Burjedi, uma figura religiosa reverenciada no Irã, dizia-se que podia traçar sua linhagem até a própria linha do profeta Maomé. Quando Burjedi morreu em 1961, Khomeini foi visto como um de seus sucessores em um momento em que uma mudança drástica na política e na sociedade do Irã estava prestes a acontecer. Embora Khomeini tivesse atraído bastante atenção devido à sua erudição, ascetismo e opiniões políticas no período pós-guerra, seu surgimento como uma figura importante na sociedade e na política iraniana só aconteceu de fato por causa da Revolução Branca. Esse é o nome que foi dado a um programa de grandes reformas que o Shah e seu governo iniciaram em 1963 e que seria implementado em maior ou menor grau pelos próximos 15 anos. O objetivo dessas reformas era modernizar o Irã, acabar com os antigos elementos feudais da sociedade iraniana e reformular a economia. Foram feitos enormes esforços para aumentar os níveis de alfabetização, enquanto um grande foco foi colocado na redistribuição de terras para criar uma classe média mais ampla de agricultores e empresários. Foi um programa bem-sucedido, facilitado pela receita das exportações de petróleo e pelo aumento do padrão de vida. E os salários aumentaram consideravelmente nas décadas de 1960 e 1970, lançando as bases para o surgimento do Irã como um dos 20 países mais ricos do mundo. Hoje, se aplicarmos o critério de paridade do poder de compra. No entanto, a Revolução Branca foi extremamente controversa. Ao mesmo tempo, ela buscava reduzir o poder das elites que dominaram a sociedade iraniana por séculos, ou seja, os clérigos islâmicos e os antigos aristocratas do sistema tribal persa.
Khomeini logo surgiu como um dos principais opositores das reformas da Revolução Branca, especialmente pela sua inclinação aparentemente pró-Ocidente e secular. Ele começou a organizar um boicote clerical às reformas pretendidas e fez vários discursos públicos denunciando o Shah, começando em janeiro de 1963 e continuando por vários meses depois disso. Durante esses discursos, ele também convocou um boicote ao referendo que o Shah havia marcado sobre as reformas propostas. Esses ataques culminaram em 3 de junho, quando ele fez um grande discurso público, no qual comparou o Shah ao califa Yazid, a figura divisiva cuja sucessão como califa, no século VII d.C., havia contribuído enormemente para a divisão entre sunitas e xiitas. A inferência da declaração de Khomeini era clara. O Shah era um governante ilegítimo que só havia alcançado sua posição por ser filho de seu pai. 2 dias depois, em 5 de junho 15, o dia de Khordad, o 3º mês do calendário solar Hijri, Khomeini foi preso e enviado para Musaidamon. Em resposta, sérios distúrbios e tumultos públicos irromperam em cidades e vilarejos por todo o Irã. E no processo de repressão à agitação, estima-se que 400 pessoas foram mortas. Esse evento é visto como o surgimento do movimento de Quinze Khordad, um movimento político e religioso contrário ao governo do Shah. De fato, no Irã de hoje, muitos prédios públicos e locais recebem esse nome, como a estação de metrô Quinze Khordad na capital, Teherã. Após sua prisão em junho de 1963, Khomeini ficou em prisão domiciliar por mais de 2 meses antes de ser libertado. O governo esperava que ele pudesse encerrar sua resistência como resultado dessa indicação clara de que seria detido caso continuasse sua oposição à Revolução Branca. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Khomeini continuou expressando seu descontentamento no final de 1963 e início de 1964, o que levou novamente à sua prisão. Depois que ele denunciou os planos do governo do Shah de oferecer novas liberdades aos diplomatas dos Estados Unidos no Irã. Nessa ocasião, ele foi interrogado e até mesmo agredido fisicamente pelo primeiro-ministro Hassan Ali Mansur. Algo que pode ter contribuído para o assassinato de Mansur em Teherã por extremistas xiitas em janeiro de 1965. Então, convencida de que o Ayatollah continuaria sua oposição vocal, a SAVAK, a polícia secreta do Shah, o colocou em um voo em 4 de novembro de 1964 e o enviou para a Turquia. Foi o início de mais de 14 anos no exílio. Ele permaneceu na cidade de Bursa, aqui para começar, onde logo foi acompanhado por seu filho Mustafa. Inicialmente, o governo turco restringiu seus movimentos e comunicações, embora o embargo tenha sido rapidamente suspenso e ele se mudou por um breve período para Istambul. Por fim, em setembro de 1965, ele se mudou para a cidade de Najaf, no Iraque. Isso garantiu que ele estivesse mais perto do Irã e também vivendo em uma das cidades mais sagradas do Islã xiita, Najaf, sendo considerado o local de sepultamento do genro do profeta Maomé. Khomeini se tornou um dos principais líderes espirituais do movimento de resistência iraniano contra o regime do Shah durante seus anos no exílio. Grande parte desse tempo foi dedicada a criar uma base ideológica para a resistência e teorizar como o Estado iraniano deveria ser estruturado após a remoção do Shah. Isso foi disseminado por meio de 2 livros que ele escreveu durante esses anos, amplamente considerados seus textos mais importantes. Ele começou a escrever Tahrir al-Wasila, transliterado como Exegese dos Meios de Salvação, enquanto estava na Turquia em 1964 e 1965 e terminou em Iraque. Ela apresenta essencialmente respostas para milhares de perguntas sobre uma ampla variedade de questões religiosas e sociais, abordando tudo, desde a purificação ritual até impostos e os respectivos poderes entre clérigos muçulmanos e governos civis.
Mais tarde, serviria de base para grande parte da estrutura da República Islâmica do Irã. Ela foi seguida, em 1970, por Governo Islâmico, um livro que explorava ainda mais como um Estado teocrático islâmico poderia ser estruturado, em uma época em que o secularismo já havia dominado muitos estados árabes em todo o Oriente Médio. Embora seja um volume relativamente pequeno, ele viria a ter uma influência imensa na estrutura da sociedade e da política iranianas a partir do final dos anos 1970. Argumentando como ponto de partida fundamental que o Shia precisava ser removido do poder e uma teocracia xiita estabelecida. Durante seus muitos anos vivendo no Iraque, na segunda metade da década de 1960 e por grande parte dos anos 1970, Khomeini tinha considerável apoio do governo local e foi autorizado tanto a ensinar em Najaf quanto a operar uma estação de rádio que promovia a resistência ao governo do Shah. Ela podia ser sintonizada dentro do Irã. A esposa e outro filho também o acompanharam depois de um tempo no Iraque. Sua causa, e a do clericalismo no Irã de forma geral, foi ajudada pelo crescente descontentamento com o regime do Shah no país, em grande parte devido às suas políticas frequentemente brutais e repressivas. Central para isso estava a SAVAK, a polícia secreta que colocou Khomeini em um avião e o enviou para a Turquia em 1964. O tratamento ao Ayatollah foi relativamente benigno. Em outras ocasiões, a SAVAK foi responsável por deter secretamente dezenas de milhares de pessoas entre sua fundação em 1957 e sua dissolução em 1979. Muitos foram torturados, frequentemente com o uso de cabos elétricos presos às extremidades e outros métodos nefastos. Quantos iranianos morreram nas mãos da SAVAK continua sendo uma questão altamente contestada. Suas vítimas certamente chegavam a centenas. Ainda assim, alguns analistas argumentam que milhares de pessoas foram mortas pelas mãos da força policial do Shah nas décadas de 1960 e 1970. Isso, assim como a natureza elitista e distante do regime e suas posturas pró-Ocidente, fez com que a popularidade do Shah caísse vertiginosamente na década de 1970. Mesmo enquanto Khomeini continuava a ganhar cada vez mais apoiadores no exílio, o longo período de exílio de Khomeini no Iraque chegou ao fim em 1978. Sua posição no país tornou-se mais precária ao longo dos anos. Em 1968, o Partido Baathista Secular tomou o poder no país através da Revolução de 17 de julho e eles começaram a promover a posição da minoria sunita dentro do Iraque. No entanto, foi somente a partir de meados da década de 1970, quando Saddam Hussein começou a emergir como o poder de fato dentro do partido Baath no Iraque, que a posição de Khomeini se tornou difícil. 3 fatos levaram a situação ao limite. Primeiramente, em 23 de outubro de 1977, o filho de Khomeini, Mustafa, morreu de um ataque cardíaco em Najaf. Ele tinha 46 anos de idade e sua morte sempre foi considerada suspeita. Se agentes da SAVAK foram responsáveis por envenená-lo, é algo aberto a debate. O que não está em debate é isso. A percepção pública no Irã era de que o governo do Shah havia sido responsável pela morte do filho do Ayatollah. Isso foi uma causa significativa que contribuiu para os primeiros sinais da Revolução Iraniana no início de 1978. O segundo passo para a posição de Khomeini se tornar insustentável no Iraque. Finalmente, ao longo de 1978, o governo do Shah intensificou as negociações com o governo de Hussein, que já estavam em andamento há anos, sobre a expulsão de Khomeini do país. Assim, em setembro de 1978, Khomeini recebeu ordem para deixar o Iraque após considerar mudar-se para um de mais de uma dúzia de outros países muçulmanos. O Ayatollah e seus apoiadores acabaram decidindo ir para a França, um país com tradição de tolerar movimentos de extrema esquerda e revolucionários. No pós-guerra,
mesmo estando alinhada com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Khomeini estava morando nos subúrbios de Paris no final de outubro de 1978, quando Khomeini foi expulso do Iraque e se mudou para a França. A Revolução Iraniana já estava em pleno andamento em seu país. De fato, sua expulsão ocorreu em grande parte devido à agitação interna em sua terra natal. Após anos de tensões crescentes dentro do Irã, uma oposição mais direta ao governo do Shah começou a se fazer sentir. Nos meses finais de 1977, quando a notícia da morte do filho de Khomeini, Mustafa, no Iraque, chegou ao Irã, grandes protestos públicos contra o governo começaram em Teherã e outras cidades em janeiro de 1978, marcando o início da Revolução Iraniana. A situação era séria, embora não terminal nesses primeiros meses, e o Shah poderia muito bem ter sobrevivido se não fosse pelos acontecimentos de agosto e setembro de 1978. No dia 19 de agosto, um incêndio no cinema Rex, na cidade de Abadan, matou quase 500 pessoas. Embora provavelmente tenha sido iniciado por extremistas islâmicos, o sentimento público era de que o governo era o culpado, levando a uma intensificação dos protestos. Isso, por sua vez, levou a uma repressão severa pelo Shah e seus ministros em setembro, culminando na declaração da lei marcial. E o massacre da Praça Jalé, em 8 de setembro de 1978, no qual centenas de manifestantes foram mortos ou gravemente feridos. Em Teherã, longe de sufocar a insurreição, as ações do Shah radicalizaram ainda mais a revolução. E greves nacionais e protestos se seguiram no final do outono e início do inverno. É importante notar que nesse estágio inicial, a revolução não era um movimento liderado por um grupo homogêneo de revolucionários teocráticos. Havia alguns indivíduos que eram islamistas radicais envolvidos e alguns que acreditavam que a revolução deveria ser liderada pelas classes acadêmicas e clericais, mas também muitos que eram secularistas, opostos ao Shah, mas que não tinham a intenção de estabelecer um Estado Islâmico em nenhum nível. A revolução estava entrando em sua fase mais radical justamente na época em que Khomeini foi expulso do Iraque e seguiu para a França. Parte da decisão de se mudar para Paris foi essa. De lá, o Ayatollah e seus seguidores podiam aproveitar a eficiência da mídia francesa e conseguiam enviar mensagens de volta para o Irã em poucas horas. Assim, durante o inverno de 1978, ele fazia declarações regularmente sobre os acontecimentos no Irã e mantinha contato com vários revolucionários proeminentes, no local, em Teherã e nas outras cidades. Em dezembro, a situação era terminal para o Shah, pois ficava cada vez mais evidente que grandes setores das Forças Armadas e da polícia não estavam dispostos a lutar para preservar seu governo no país. Aconteceu que tudo isso também coincidiu com uma acentuada piora na saúde do Shah. Ele tinha cálculos biliares e precisava de cirurgia complexa. Em razão tanto de sua saúde quanto da situação política em declínio, no dia 16 de janeiro de 1979, o Shah deixou o Irã. Aparentemente, ele estava partindo por motivos médicos, mas nunca mais voltaria. Ele recebeu tratamento nos Estados Unidos e depois asilo no Egito, falecendo no Cairo no verão de 1980. Pouco mais de 2 semanas depois que ele deixou o Irã, o Ayatollah Khomeini e seus seguidores desembarcaram em Teherã em um Boeing 747 fretado. Retornando após pouco mais de 14 anos no exílio, milhões de iranianos foram às ruas da capital iraniana para recebê-lo entusiasticamente de volta ao país. O Shah se foi e o Ayatollah havia voltado para casa. Ainda assim, o destino da Revolução Iraniana estava longe de estar selado. Em fevereiro de 1979, ainda restava saber que tipo de Estado surgiria para ocupar o lugar da monarquia do Shah. No exílio, por muitos anos e em seus escritos, Khomeini geralmente defendia uma mistura de teocracia e democracia.
No entanto, havia muitas ideias diferentes e concorrentes em 1979, com alguns revolucionários seculares que haviam participado ativamente em 1978 e no início de 1979, defendendo uma república em grande parte secular. Por outro lado, muitos clérigos religiosos queriam uma teocracia completa, onde aiatolás e outras figuras religiosas comandariam o governo. Também não estava nada claro, apesar de sua evidente popularidade, se Khomeini emergiria como o chefe de Estado indiscutível na era pós-Shah. Assim, ao longo de 1979, uma luta pelo poder estava ocorrendo em Teherã entre os clérigos xiitas e os secularistas, com muitos grupos diferentes exercendo influência e desempenhando papéis distintos. No fim, os clérigos de Khomeini venceram e o Ayatollah virou primeiro-ministro interino. O secularista Mehdi Bazargan foi convencido a apresentar um rascunho de constituição que havia sido elaborado por um aliado de Khomeini, Hassan Khabibi. Enquanto estavam em Paris, no final de 1978 e início de 1979, eles encaminharam ao povo iraniano esse documento como base para o novo sistema político. Quando foi adotada como a Constituição Oficial do novo Estado, por meio de referendo, no início de dezembro de 1979, Khomeini imediatamente ascendeu como líder supremo do Irã, e o país se tornou uma república teocrática. A República Islâmica do Irã, como ficou oficialmente conhecida, que surgiu no final de 1979, realmente previa um Estado híbrido teocrático e democrático. Assim, enquanto Khomeini se tornou o líder supremo do Irã como uma figura religiosa, a Constituição também previa um presidente que seria eleito por sufrágio universal, com tanto um conselho de estudiosos religiosos e clérigos, quanto um parlamento governando o país em vários níveis. Elementos de constituições ao estilo ocidental foram incorporados, mas, ao mesmo tempo, estes precisavam estar em conformidade com as restrições islâmicas. Por exemplo, segundo o artigo 20 da Constituição, as mulheres receberam praticamente os mesmos direitos políticos e econômicos que os homens. Mas uma cláusula ao final afirmava que isso ocorreria quando o mesmo estivesse, aspas, em conformidade com os critérios islâmicos. Essa era uma contradição que predominaria em toda a nova Constituição. Um documento que era uma curiosa mistura de muitos princípios liberais ocidentais, todos os quais eram geralmente qualificados ao final de cada artigo, com a afirmação de que só seriam mantidos onde o Islã permitisse. Portanto, o novo Estado que surgiu após a Revolução Iraniana aspirava a ter alguns elementos de uma democracia, embora sempre subordinados ao Islã e aos clérigos religiosos. E estudiosos como Khomeini, que governavam o país, o novo regime foi quase imediatamente lançado em uma crise quando, em 4 de novembro de 1979, estudantes muçulmanos radicais, que eram adeptos da linha dos estudantes seguidores do Imam Khomeini, entraram na embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 53 americanos funcionários da embaixada e diplomatas reféns ali. Seguiu-se uma famosa crise de reféns que durou impressionantes 444 dias, terminando apenas em 20 de janeiro de 1981. Quem orquestrou os sequestros tinha dois objetivos. Primeiro, eles buscavam vantagem sobre o governo dos Estados Unidos, acreditando, com uma justificativa considerável, que Washington vinha tentando minar a Revolução Iraniana desde o seu início. Em segundo lugar, eles esperavam radicalizar ainda mais a revolução e garantir que Khomeini conquistasse ainda mais autoridade. Em um momento em que ainda havia a possibilidade de que um governo mais secularista pudesse surgir após a queda do Shah. Após longas negociações diplomáticas e esforços clandestinos da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos para resgatar os reféns, os acordos de Argel foram finalmente aceitos por ambos os lados. Em janeiro de 1981,
Os reféns foram libertados e o governo dos Estados Unidos concordou em encerrar sua interferência nos assuntos internos do Irã. Os laços diplomáticos entre o Irã e os Estados Unidos foram cortados e nunca foram formalmente restabelecidos. A crise dos reféns ajudou a facilitar a ascensão de Khomeini para se tornar o líder supremo do Irã em 3 de dezembro de 1979. Como resultado de tudo isso, a Revolução Iraniana, sua ascensão como chefe de Estado do Irã e o início da crise dos reféns com os Estados Unidos, a revista Time nomeou Khomeini como a pessoa do ano em 1979. Vale ressaltar que a Time nem sempre escolhe alguém como pessoa do ano por realizações benignas, mas sim pelo grau em que essa pessoa impactou o mundo de forma geral durante o ano. Simplesmente se foi, para o bem ou para o mal. Por exemplo, Adolf Hitler foi a pessoa do ano em 1938, depois que a Alemanha nazista anexou tanto a Áustria quanto a região dos Sudetos naquele ano. Enquanto Joseph Stalin foi nomeado 2 vezes como pessoa do ano, ao nomear Khomeini para 1979, a Time afirmou, abre aspas, como líder da Revolução do Irã, ele deu ao mundo do século XX uma lição assustadora sobre o poder devastador da irracionalidade, sobre a facilidade com que o terrorismo pode ser adotado como política de governo. A importância de Khomeini vai muito além do pesadelo da tomada da embaixada, vai além, de fato, da derrubada do Shah do Irã. A revolução que ele liderou ameaça desestabilizar o equilíbrio mundial de poder mais do que qualquer evento político desde a conquista da Europa por Hitler. A projeção da revista Time de que a Revolução Iraniana foi o evento mais sísmico nos assuntos globais desde o início da Segunda Guerra Mundial parece muito alarmista em retrospecto. Ainda assim, isso é indicativo de como Khomeini e os acontecimentos no Irã, dos quais ele foi tanto o protagonista quanto o diretor, prenderam a atenção do mundo em 1979. Considerando o quanto a revolução e a crise dos reféns que se seguiu haviam abalado as relações do Irã com os Estados Unidos e outros países ocidentais. Os primeiros anos de Khomeini no poder como líder supremo testemunharam uma mudança completa na política externa do país. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Irã esteve firmemente ao lado dos Estados Unidos durante toda a Guerra Fria. Algo que foi agravado pelos esforços do governo de Stalin para apoiar movimentos separatistas no noroeste do Irã em 1946, numa tentativa de criar repúblicas separatistas pró-soviéticas naquela região. Tudo isso mudou em 1979, quando rompeu violentamente com os Estados Unidos, o Irã passou a buscar uma relação muito mais amigável com a União Soviética. O governo de Leonid Brezhnev em Moscou foi o primeiro a reconhecer diplomaticamente o novo governo revolucionário iraniano em 1979. No entanto, apesar desse esforço inicial dos soviéticos para conquistar o Irã como novo aliado, Khomeini levou o país mais para o movimento dos não alinhados, de países neutros na Guerra Fria, no início dos anos 1980. De forma mais ampla, sua principal motivação em termos de política externa era promover a ideia de um mundo muçulmano unificado. Isso poderia acabar tanto com a interferência ocidental quanto com a comunista no Oriente Médio, Ásia Central e Maghrebe. Embora Khomeini tenha chegado ao poder com a esperança de promover essa agenda de unidade islâmica, seu tempo como líder supremo foi quase totalmente marcado pela guerra com uma nação muçulmana vizinha. Irã e Iraque compartilham uma fronteira muito longa, de 1.500 quilômetros, que vai desde o Golfo Pérsico até o norte, na fronteira com a Turquia. As tensões entre as duas regiões remontam a milhares de anos. Na década de 1970, elas ressurgiram depois que Saddam Hussein assumiu o poder como ditador do Iraque baatista. Durante esses anos, Saddam havia expandido o exército iraquiano, tornando-o o segundo maior do mundo muçulmano, atrás apenas do Egito.
Em 1980, ele decidiu invadir seu vizinho oriental, acreditando que a força de seu exército, combinada com a crise diplomática em que o Irã estava atolado com os Estados Unidos por causa dos reféns, lhe daria vantagem. E a instabilidade geral que prevalecia após a Revolução significava que os iranianos ofereceriam resistência limitada. Se ele tentasse tomar as províncias ricas em petróleo do oeste do Irã, especialmente Cuzistão, ele estava completamente errado em sua avaliação. Após mais de 100 mil soldados iraquianos invadirem o Irã em 22 de setembro de 1980, eles logo enfrentaram resistência coordenada. Embora o Iraque tenha ocupado inicialmente uma grande parte do território iraniano, o governo de Khomeini, em Teherã, logo começou uma resposta coordenada. Foi o início de um conflito amargo. A guerra Irã-Iraque duraria quase 8 anos e marcaria o início e o fim do período de Khomeini como líder supremo do Irã. Enquanto a guerra com o Iraque ofuscaria tudo o que o governo de Khomeini fazia. Durante a década de 1980, houve algumas iniciativas internas que se destacaram nesse período. Em termos de suas políticas religiosas e sociais, a República Islâmica impôs elementos da lei Sharia islâmica, com a repressão já tão comum aos direitos das mulheres. A moda ocidental, por exemplo, passou a ser reprimida, e as lojas de roupas em Teherã, que vendiam roupas ocidentais, ou fecharam as portas, ou tiveram que se adaptar consideravelmente. Porém, havia contradições sobre isso. Por exemplo, a presença feminina nas universidades iranianas aumentou nos anos 1980, em comparação com o que era nas décadas de 1960 e 1970. Quando se tratava de minorias religiosas, o governo iraniano oferecia um certo grau de tolerância, pelo menos superficialmente, a cristãos, judeus e zoroastristas. No entanto, na realidade, a conversão era incentivada e havia leis para promover a conversão e favorecer os muçulmanos em todas as situações em relação aos não muçulmanos, nos locais de trabalho e em outras esferas da sociedade. A perseguição aberta aos adeptos da fé Bahá'í, um novo movimento religioso que surgiu no Irã no século XIX e favorecia a combinação de elementos do cristianismo, judaísmo e islã, foi ativamente promovida por Khomeini. Na década de 1980, enquanto as congregações Bahá'ís, consideradas heréticas, eram ativamente proibidas e suas atividades vetadas, o mesmo nível de discriminação foi aplicado às minorias étnicas, especialmente aos curdos do noroeste do Irã e aos Bahá'ís baluches do sudeste. Enquanto isso, a economia iraniana, que havia experimentado um bom crescimento nas décadas de 1960 e 1970, como resultado das reformas iniciadas pela Revolução Branca, sofreu uma forte queda em 1979 e 1980, seguida de uma recuperação no início dos anos 1980. Depois disso, ela permaneceu estagnada por quase todo o restante do tempo de Khomeini como líder supremo. Isso se deveu aos embargos comerciais estrangeiros e ao impacto da guerra com o Iraque. Embora a nacionalização em massa das indústrias domésticas também possa ter desempenhado um papel. No final das contas, a economia iraniana só superaria o padrão de vida da era pré-revolucionária nos anos 2000. Se as más políticas de Khomeini são responsáveis por isso, ainda é muito debatido. Já que a guerra com o Iraque acredita-se ter custado ao Irã mais de $500 bilhão até o seu fim, esses também foram anos em que um culto à personalidade estava sendo criado em torno do Ayatollah. Isso ficou mais claro na própria adoção do conceito de líder supremo do Irã. Enquanto haveria um presidente do Irã, eleito como chefe dos governos sucessivos a partir de fevereiro de 1980, o líder supremo seria o chefe de Estado vitalício. Khomeini também recebeu o título honorífico de Imã, um título geralmente reservado no xiismo duodecimano. O islamismo xiita, o ramo do islamismo xiita favorecido no Irã,
reconhece 12 líderes infalíveis do Islã que sucederam desde a época do profeta Maomé. Ao designar Khomeini como um imã, a República Islâmica estava definindo-o como uma figura semiprofética nos tempos modernos. A vida cotidiana no Irã logo refletiu isso, com imagens e estátuas do Ayatollah estampadas e expostas em locais públicos em Teherã e nas outras principais cidades e vilarejos do país. Embora diferisse na medida em que era baseada na religião. No final das contas, a década de 1980 viu o surgimento de um culto à personalidade em torno de Khomeini, no Irã, que era tão abrangente quanto os de Mao Tse-tung na China nas décadas de 1950, 1960 e 1970, Fidel Castro em Cuba, desde a década de 1960 e muitos outros ditadores do século XX. Por mais abrangente que fosse esse culto à liderança, ele nunca se tornaria uma ditadura familiar hereditária como a vista em muitas outras nações entre as décadas de 1960 e 1990. O filho mais velho de Khomeini, Mostafa, como vimos, havia morrido em 1977, enquanto a família estava no exílio no Iraque. Seu filho mais novo, Ahmad, era um clérigo religioso e se tornou uma figura de destaque dentro do regime nos anos 1980, mas estava claro que ele não sucederia seu pai como líder supremo do Irã quando o Ayatollah morresse. Em vez disso, parecia, durante boa parte dos anos 1980, que assim que Khomeini, que devemos lembrar, já estava em seus 70 e tantos anos, quando a Revolução Iraniana ocorreu, ele seria sucedido por outro Ayatollah, Hussein Ali Montesseri, uma figura importante na Revolução e um estudioso e clérigo islâmico muito respeitado. No entanto, perto do fim de sua vida, Khomeini demitiu Montazeri de seus cargos e promoveu um dos ex-alunos do próprio Montazeri, Sayed Ali Hosseini Khamenei, como seu sucessor escolhido. Montazeri se tornaria posteriormente um dos críticos mais contundentes do governo iraniano, embora, devido ao seu status reverenciado como Ayatollah, ele tenha sido apenas colocado em prisão domiciliar. Antes da Revolução Iraniana e da ascensão ao poder do Ayatollah, o Irã era uma das poucas nações no Oriente Médio que mantinha relações relativamente cordiais com Israel. Isso contrastava fortemente com países como Egito, Jordânia e Síria, que haviam entrado em guerra com Israel em várias ocasiões nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Essa relação iraniana mudou em 1979, embora fosse muito mais complicada do que a hostilidade preto no branco que existe entre Israel e o Irã atualmente. Por exemplo, embora o sucesso da Revolução e o fim do reinado do Shah tenham levado a um declínio repentino nas relações entre Irã e Israel. O início da guerra entre Irã e Iraque, em 1980, reverteu parte disso, forçando a escolha entre os dois lados. Israel via o Irã como o menor dos dois males e forneceu uma grande quantidade de armas ao Irã durante o conflito, além de realizar bombardeios direcionados a instalações nucleares iraquianas. Elementos dentro de Israel também estiveram envolvidos no caso Irã-Contras, no qual o governo dos Estados Unidos facilitava a venda de armas para o Irã nos anos 1980, ao mesmo tempo em que também fornecia apoio ao Iraque. Assim, a relação do Irã com Israel sob o comando do Ayatollah era mais complicada do que poderia parecer à primeira vista. Só no início do século XXI, quando a relação de Israel com alguns países que antes eram inimigos inveterados começou a melhorar. E à medida que o Irã buscou adquirir capacidades nucleares e se projetar como a potência dominante no Oriente Médio, o Irã se tornou o inimigo número 1 de Israel, em toda a região.
O caso Irã-Contras aponta para as complexidades da guerra Irã-Iraque durante a década de 1980 e para a diplomacia internacional em constante mudança ao seu redor. Quando começou em 1980, não há dúvida de que os Estados Unidos apoiaram massivamente Saddam Hussein e o Iraque, fornecendo-lhes vastos recursos militares durante a guerra. Embora isso geralmente fosse feito de forma clandestina, por meio de terceiros, quando a invasão do Irã começou no outono de 1980, a situação dos reféns no Irã continuava em andamento. Com o tempo, o sentimento público mudou nos Estados Unidos. Isso se devia à natureza da própria guerra. Após os sucessos iniciais, no final de 1980, o Irã lançou uma contraofensiva, recuperando seu próprio território em 1982 e depois invadindo o próprio Iraque. A maior parte da guerra ocorreria aqui nos próximos 5 anos. Em resposta à reviravolta dos acontecimentos contra sua nação, Saddam Hussein autorizou o uso extensivo de armas químicas em 1983, e isso se intensificou em 1984, continuando até o fim da guerra em 1988. É um fato bem estabelecido que o governo do presidente Ronald Reagan, em Washington, estava fornecendo indiretamente alguns dos agentes químicos necessários para essas armas ao Iraque. Mesmo enquanto as vendas de armas do caso Irã-Contras estavam em andamento. Para o outro lado, a justificativa era que quanto maior o dano causado a ambos os lados, melhor. Embora o imperativo estratégico de Washington fosse evitar uma derrota iraquiana para o Irã, no final das contas, foi assim que as coisas aconteceram. Após anos de ofensivas iranianas, dentro do Iraque, em meados da década de 1980, uma nova contraofensiva iraquiana foi lançada em 1988, uma que acabou levando a um impasse e ao fim da guerra. Em agosto daquele ano, nenhum dos lados conquistou o território no final. Aproximadamente 500 mil de pessoas perderam a vida, com mais de 1 milhão sofrendo ferimentos de vários graus de gravidade. O fim da guerra entre Irã e Iraque foi um dos últimos grandes acontecimentos do tempo de Khomeini como líder supremo do Irã. Nessa época, sua saúde já estava em declínio, pois ele chegava aos 80 anos. O último ano de sua vida certamente não melhorou sua reputação. A partir de 19 de julho de 1988, uma série de execuções em massa e massacres começou em cidades e vilarejos por todo o Irã. Essas ações não foram oficialmente realizadas pelo governo, mas foram claramente executadas com o conhecimento tácito e o apoio de Khomeini e da administração. Os alvos eram uma variedade de grupos de esquerda e diversos opositores do regime. A dimensão das atrocidades é motivo de considerável debate, com as estimativas mais baixas do número de mortos, em torno de 2.000, e as mais altas chegando a 30.000. Apenas alguns meses depois, em 14 de fevereiro de 1989, Khomeini emitiu uma fatwa, uma decisão legal sobre um elemento da lei islâmica, contra o autor indo-britânico-americano Salman Rushdie, por causa da publicação de Os Versos Satânicos no ano anterior, um livro que envolve discussões sobre a vida do profeta Maomé. A fatwa de Khomeini teve implicações. Décadas depois, Salman Rushdie foi atacado e perdeu a visão de um olho durante uma tentativa de assassinato por um fundamentalista islâmico em agosto de 2022. A emissão da fatwa contra Salman Rushdie foi um dos últimos atos da vida pública de Khomeini. Em maio de 1989, sua saúde piorou novamente e ele sofreu vários ataques cardíacos no final do mês. No início de junho, estava claro que ele estava prestes a morrer. O fim chegou tarde da noite de 3 de junho. Ele tinha, se sua data de nascimento fosse realmente 17 de maio de 1989 anos de idade na época. Para marcar o falecimento do líder supremo, o governo iraniano ordenou que instituições públicas, como escolas, fechassem por 5 dias e que houvesse 40 dias de luto oficial
Em um sinal de como o Irã era menos isolado politicamente nos anos 1980 do que é hoje, muitas nações, incluindo Afeganistão, Paquistão, Índia, Síria e Líbano, também declararam vários dias de luto. O funeral de Estado de Khomeini foi realizado nos dias 5 e 6 de junho de 1989 em Teherã, com uma estimativa de até 10 milhões de pessoas participando do evento, aproximadamente um sexto da população do Irã. Na época, foi um dos maiores funerais já realizados. Em determinado momento, uma multidão causou uma correria que levou ao rompimento do caixão de Khomeini, enquanto os enlutados tentavam tocar seu corpo e arrancar pedaços de seu sudário, acreditando que seriam relíquias sagradas. Um caixão de aço foi então trazido para colocar seu corpo e a segurança foi reforçada após o funeral. A construção de um grande mausoléu para abrigar os restos mortais do líder supremo foi iniciada em Teherã. O mausoléu de Ruhollah Khomeini custou ao governo iraniano cerca de 2 bilhões de dólares ao longo dos anos para ser desenvolvido. E ocupa um extenso complexo de 20 quilômetros no sul de Teherã. Hoje, sua cúpula dourada e 4 minaretes se erguem sobre esta parte da capital iraniana. O culto à personalidade, que já havia surgido fortemente em torno do Ayatollah durante sua vida, continuou após sua morte. E sua imagem continua a adornar espaços públicos em toda a República Islâmica. Hoje, o Estado teocrático que o Ayatollah ajudou a criar no final dos anos 1970 ainda está vivo e forte hoje, 3 décadas e meia após sua morte. De fato, tornou-se ainda mais repressivo em muitos aspectos em relação à sua abordagem teocrática. Enquanto vários estados islâmicos no Oriente Médio se liberalizaram até certo ponto nos últimos 20 anos, especialmente os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, o Irã permaneceu preso à mentalidade que desenvolveu no final dos anos 1970 e 1980. O sucessor de Khomeini, o Ayatollah Khamenei, ainda está no comando, 35 anos depois de ter assumido como o segundo líder supremo do Irã. Isso é sintomático da gerontocracia em que o Irã se tornou, um país governado por indivíduos em seus 70 e 80 anos, que são vestígios da era revolucionária. Enquanto isso, a população do Irã aumentou de 36 milhões de pessoas em 1978, na época da Revolução, para aproximadamente 90 milhões atualmente. Com a idade média sendo pouco acima de 30 anos, poucos estavam vivos durante a Revolução Iraniana e cresce o movimento por reformas internas no país. Um movimento que tem visto protestos generalizados e uma repressão brutal nos últimos anos. Notavelmente, após a morte de Mahsa Amini, depois de ser detida e violentamente agredida pela polícia da moralidade iraniana em setembro de 2022. Durante os protestos subsequentes no Irã, a casa de infância do Ayatollah em Khomeini foi incendiada. Externamente, o Irã está envolvido em uma guerra fria com a Arábia Saudita para se tornar a potência muçulmana dominante no Oriente Médio. Quase meio século após a Revolução e a crise dos reféns, a ameaça de guerra com os Estados Unidos ou com Israel continua pairando sobre o Irã. Se o Irã vai emergir no meio do século XX, primeiro como uma superpotência regional, ou se grandes mudanças estão por vir no país, isso ainda é motivo de muito debate. 3 décadas e meia após a morte do Ayatollah, o Ayatollah Khomeini foi, junto com seu grande adversário, Mohammad Reza Shah, a figura mais importante da história do Irã moderno. Nenhuma figura influenciou tanto a vida dos iranianos nos últimos 50 anos quanto ele. E as mudanças que ele introduziu continuam em vigor no sistema teocrático que prevalece lá até hoje. Além disso, ele também moldou grande parte da política mais ampla do Oriente Médio durante sua década como líder supremo do Irã. Grande parte do cenário geopolítico da região, seja a guerra civil no Iêmen ou a proeminência do Hezbollah no Líbano,
assim como o impasse entre os Estados Unidos e o Irã ali é resultado direto das políticas adotadas pela República Islâmica do Irã a partir de 1979. Claramente, ser uma figura importante na história do Oriente Médio moderno não significa necessariamente ser uma figura benigna. O que você acha do Ayatollah Khomeini? A ascensão dele ao poder e a condução da Revolução Iraniana foram legítimas, considerando a brutalidade do regime do Shah nas décadas de 1960 e 1970, ou ele acabou sendo o arquiteto de uma teocracia iraniana brutal? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir aos Perfis do Povo. Inscreva-se se ainda não fez e ative o sino para receber notificações e não perder vídeos novos. If you would like to watch our videos with no adverts of any kind, listen to versões em podcast de nossos vídeos de Erbil, discussões sobre história com outras pessoas, perfis, fãs e muito mais. Acesse peopleprofiles.com e torne-se um membro por apenas $2 por mês. Os membros também podem receber mercadorias com desconto, material dos bastidores e um crédito em nossos vídeos, além de muito mais. Então, por favor, apoie nosso trabalho em troca de ofertas exclusivas em peopleprofiles.com através do link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir.